Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tá aparecendo cada vez mais pessoas falando de Ruptura, ou no original Severance. Nossa, já viu Severance? Nossa, já viu Ruptura? Uma série nova de ficção científica da Apple TV+. Mas calma, antes de qualquer coisa, não vou dar spoiler nesse vídeo. Não vou dar, a série é nova, as pessoas estão conhecendo ela ainda. Então tudo que eu vou botar aqui no máximo é coisa que aparece lá no trailer, na história, na premissa principal da série, o que ela é. E óbvio, eu tô aqui pra falar mais da parte técnica da série, então eu vou pegar algumas cenas que acontecem até depois, mas não vou entregar, não tem nem como eu entregar muita coisa pra vocês, tão louca que é. Aliás, esse lance de descobrir a série aos poucos, as pessoas irem falando e a gente discutir as teorias, tá me dando um gostinho muito forte de Lost, que era a minha série favorita da vida até a última temporada. Mas tá dando esse gostinho pelo mistério, pelas escolhas estéticas, tem muita coisa doida. Eu gosto pouco de ficção científica, se deixar eu falo o dia inteiro de ficção científica, eu amo de paixão. É isso que eu faço pra viver, gente. Mas eu quero ir um pouquinho mais pra um lado específico e abordar um pouco a estética dessa série, né? O visual, o tom, e quando eu digo tom não é nem só visual, mas é o tom que se reflete pela direção, né? Corte, escolha de música, escolha de cores, né? O design de produção. Só pra resumir, é uma série que conseguiu transformar especialmente o ambiente chato de um escritório em algo muito legal. Um visual minimalista, mas muito bem pensado do ponto de vista do design. Ó, o Gaveta falar mais de design aqui. Eu adoro falar dessas coisas, gente. É isso que eu faço pra viver, gente. E eu quero salientar alguns desses pontos, especialmente da fotografia da Jessica Lee Gané, e ressaltar e tentar instigar você a assistir também o que pra mim já é a melhor série de ficção científica de 2022. Tudo isso logo após a... Que... Caraca, a câmera tá gravando. Eu já comecei a gravar? Gente, mas... Sei lá, eu já chamei a vinheta pelo menos? Então vamos lá, antes de mais nada, quem dirige essa série é Ben Stiller. Como é que é? Que é um cara conhecido pela comédia, né? A gente já tinha visto o potencial de direção dele quando ele dirigiu A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um filme irado, eu vou dizer pra vocês, irado, lindo. Fotografia, assim, é muito lindo. O senso estético do filme é maravilhoso. Inclusive me dá uma vontade absurda de ir pra Islândia. Sonho até hoje. Agências de viagem, por favor, me levem. Mas ele aqui, em Ruptura, ele achou o tom certo. A história é, existe um lugar onde você pode fazer uma operação, você bota um chip na cabeça, um lance desse assim, e você separa a sua vida do trabalho e vida pessoal. Separa no ponto de apagar. Quando você vai pro trabalho, você esquece a sua vida pessoal. E quando você vai pra casa, você esquece do trabalho. E esse conceito é muito insano. Do you have a family? You'll never know. I have no choice. Well, every time you find yourself here, it's because you chose to come back. Eu sei como é que é isso porque eu já tive 2 operações, né? Quem já me acompanha aqui. Quando eu operei o nariz, eu tive desvio de septo, essas coisas assim. E quando eu fiz a bariátrica. Eu tomei anestesia geral. A anestesia geral é isso, não é que nem sono. Você dorme e você acorda, você sente que passou, sei lá, 8 horas, 6 horas de sono. Cara, a anestesia geral é assim, já foi tudo bem a operação, foi isso aqui, você não sente que o tempo passou, é imediato. E isso acontece dos dois lados. O cara quando vai pro trabalho, ele entra pro elevador, pum, acabou o expediente, foi ótimo, hoje já se sente meio cansado, já foi. E o pior de todos, e aí que tem a parte legal a ser explorada da série. Quem tá no escritório nunca sai do escritório. Você entra no elevador, pum. Marquez, good morning. Tá começando de novo o seu expediente. Você transforma o seu eu num prisioneiro dentro do trabalho. This isn't like hell or something? No. Then why the fuck can't I leave? E aí, de repente, o cara chega em casa, ele tá envelhecido mais 30 anos em 2 anos e não entende por quê. E aí eu queria explicar essa parte principal da série. Eu realmente não quero falar tanto da parte narrativa, até porque tem muitos outros canais aqui que estão fazendo esse papel, falando da parte narrativa, que é fantástica. Mas entrando mais na parte técnica agora, tem várias coisas legais pra se falar sobre essa série. Deixa eu tirar logo isso daqui da frente e falar logo sobre o efeito principal ali da série, que é o efeito quando ele entra no andar da ruptura. A galera que já mexe com fotografia, já tá acostumada, já sabe o que é isso. Dolly Zoom? Acho que é. Esse é um tipo de zoom que é muito comum em vários outros filmes. Eu tô pensando aqui de cara aquele do Tubarão, que é muito clássico, né? Ou, sei lá, Senhor dos Anéis também tem isso com Frodo.
Get off the road! Mas no caso do Ruptura, como a pessoa tá muito próxima do fundo do elevador, o efeito de estender ou não estender tanto o background não acontece só com o rosto da pessoa. E explicando esse efeito pra quem não faz ideia como é que é feito isso, sabe quando você vê uma imagem que é mega compartilhada em redes sociais da diferença angular de como fica o rosto humano em diferentes lentes? É uma brincadeira com isso, porque assim, vamos supor que a lente é uma coisa só pra todo mundo aqui, sem duplo sentido, tá, gente? Basicamente a maioria das lentes assim tem mais ou menos o mesmo diâmetro ali, né, na saída dela. Mas uma tá vendo lá no fundo só um take fechadão e a outra tem outras lentes que são mega abertas, você vê quase que a sala inteira do mesmo ciclo. Então como é que ela consegue fazer isso? Ela é mais abaulada, então ela é o que a gente chama de visão de olho de peixe, né? Quanto mais aberto o ângulo, mais você tá vendo. Mas o espaço é o mesmo. Você tem que achatar a imagem toda pra ela caber dentro da única cena que você tá vendo. É compreensível que o rosto da pessoa acabe dando uma afinada, porque ele tá baulando, ele tá distorcendo. Você começa a ver esse efeito mais quando é muito drástico. Por exemplo, as lentes olho de peixe. Como a gaveta tem uma distância focal que é certa, dizem que a visão humana simula mais ou menos 50 milímetros ali, que é mais ou menos assim que a gente enxerga com os nossos olhos os rostos das pessoas. Só que acontece, você vai aumentando essa numeração aí angular, né, você vai fechando o ângulo ali, você vai aproximando. Então você compensa afastando a câmera, ou vice-versa. Você tá com zoom na pessoa e com a câmera lá longe. Então você vai aproximando a câmera e tirando o zoom da câmera ao mesmo tempo. Com isso dá essa distorção. E no caso dessa série, esse efeito ele é feito, parece cirurgicamente, roboticamente, porque é feito com robô. It's half operated by human, half by this computer. So if your dolly's going faster, it's called a Zolly ultimately. The Zolly will change speed as well, so it's adaptive. Que nem autofoco, né? Essa câmera aqui ela tem um autofoco, né? Se eu chegar a câmera aqui pra frente, a mão aqui pra frente, ó, focou na minha mão. Ela, ó, o foco tá acompanhando a minha mão. Até aqui. Então é mais ou menos, eles fizeram um esquema que a câmera não só vai fazendo o foco automático, como ela vai compensando a abertura focal também. E aí dá aquela sensação muito doida. Mas essa série é bem mais do que só um efeitinho legal. Eu gosto muito da parte visual dessa série, porque ela é muito bonita num ambiente altamente improvável de ser bonito, que é um escritório. Inclusive, a fotógrafa tava falando isso, que ela não queria. O Ben Stiller chamou ela pra ser diretora de fotografia, ela não queria. Because it's an office and it's all top lit and there's no windows, and I love being able to change lighting setups and do things differently. I never light something the same way. É tudo que o fotógrafo foge em fazer, que é o famigerado vídeo institucional de empresa. Venha para Teixeirinha Negócios. Com Teixeirinha Negócios, você será... É um saco, né? E aquele ambiente, só parede branca, a luz vindo de cima só, é um negócio horroroso pra deixar legal. Você não pode brincar com muitas luzes coloridas, luz natural, sabe assim? This was my worst nightmare. Ela não queria fazer, o Ben Stiller conversou e mostrou umas referências fotográficas de fotógrafos, os caras explorando o escritório, né? E ambiente de escritório, tentar deixar aquilo ali legal. E olha como é que a criatividade vem daí, vem de você criar algo legal, uma coisa que aparentemente é chata. Umas coisas muito doidas da pessoa sendo absorvida pelo escritório, ela é parte do escritório. E isso tá muito presente na série, em vários momentos, vários ângulos. E ela fala que ela buscava, ela e o Ben Stiller, eles buscavam esses enquadramentos assim, esquisitos. But then this book called Office, it's just weird shots of people, you know, and they're often cut off, or like you don't see their face, or they're, you know. We were constantly looking for that. Pra dar uma impressão que a pessoa foi engolida pelo escritório. Sabe assim, a pessoa tá tanto tempo no trabalho que fala, ih, já virou parte da mobília, sabe? É levar essa piada ao pé da letra. E isso se reflete na trama, né? Eles estão fazendo um trabalho e eles não sabem pra que serve o trabalho. O trabalho tem que ser feito. Por quê? Porque sim, porque o trabalho é importante. What even are these numbers? Like, do we even know what we're supposedly cleaning? Irv thinks we're cutting swear words out of movies. Então, cara, eles conseguem tirar leite e pedra disso. Não só inserindo os atores ali no meio, mas eles usam e abusam de perspectivas. E esse é um ponto muito legal a se falar, que são as linhas guia, guiding lines, que é uma coisa comum de escritório com muito espaço, uma coisa assim, né? Você ter muita simetria, luzes, né? Guiding lines. É uma coisa que foi feita também pra complementar a trama, né? O escritório é um labirinto de corredores, um labirinto gigantesco de corredores. Então eles aproveitam muito das guiding lines. São linhas que normalmente você usa pra você destacar o sujeito da cena. Então, ele tá posicionado num ponto em que as linhas convergem pra pessoa, seja centralizada, seja pra um canto. Eu tô falando isso tudo só pra mostrar pra vocês como muito da fotografia de produções audiovisuais, quando elas são boas, elas não são boas só porque elas são bonitas, elas são boas porque elas têm um propósito. E isso é muito irado, E a composição não é mérito só da fotografia, é mérito do design de produção também, que é muito meticuloso, assim, várias cenas, parece que a pessoa montou, assim, metade
metodicamente. Cara, eu tava vendo uma conversa dele no escritório. Olha os alinhamentos dessa cena, assim, eles usam e abusam de simetria, a paleta de cores tá ali segurada à mão, eles escolhem cada elemento ali, tu vê as cores, é tudo dentro de uma mesma paleta de cor. O cara tá conversando ali com a chefe dele, tem uma cadeira vazia do lado dele ali, dá uma sensação de ele tá sozinho, é como se ele estivesse sozinho. A princípio, do cara tá enfrentando ali um board, vamos dizer assim, sozinho, mas depois, ao longo da série, você vai ver que não é só por isso, é um cara que tá quebrado, é um cara que tá sozinho ali também. Tem esse significado também. A câmera podia centralizar ele. I assume this is about me acting as department chief today. Mas não, bota a cadeira vazia. É proposital. Se a gente se aprofundar na parte técnica dessa cena, você... Gente, era 8h30 agora. O tempo tá pulando, tá gravando. Caraca, eu tô falando que nem um doido. Eu já pedi o like, o meu outro eu. Quer dizer, na verdade sou eu com cérebro diferente, né? Eu separei a pessoa que grava e a pessoa que... Eu já pedi o like pra vocês, porque assim, é mega fácil. Eu fico esquecendo de pedir isso daí. A pessoa que tá assistindo isso, ela só vai com o mouse assim, ó. Pum, clicou, like, acabou, pronto. Você ajuda toda a Gaveta Filmes, você ajuda a produção desse canal. Se você se inscreve pra gente chegar no 1 milhão, então, caraca, eu vou ficar tão feliz que eu nunca vou esquecer... Eu acho que eu dei um salto temporal agora. Deu um apagão. Deu até uma sensação meio triste, assim. Não vou deixar nada triste me derrubar, não. Vamos lá. Imagine yourself as a seesaw. E eu acredito, antes que você fale assim, Gaveta, será que você não tá vendo coisa demais? Primeiro que a própria fotógrafa e o Ben Stiller falaram sobre isso, como essa série foi uma grande afetada pela pandemia. I read it, I thought it was amazing. And that was 5 years ago. It took a little while to get it to the screen. Right. But, and we made it totally during, in a bubble during the pandemic. Inclusive, o clima de pandemia ajudou no clima da angústia deles filmando dentro daquele escritório. And then we'd get to the studio and the set was white hallways that we'd walk down. So it was, and then we'd leave at night and nobody would see each other, and then we'd come back and test. It was so weird. Pra mim é muito legal saber que, por exemplo, a pessoa que trabalha com a fotografia na série tava com medo de ficar limitada, então assim, todo e qualquer momento que ela tenta botar um negócio diferente. Então tem uma sala de interrogatório, tem uma sala externa, alguma sala diferente, eles já botam uma cor diferente, um negócio escuro, mas todo take tem um alinhamento de design muito bem feito. Inclusive tem um momento lá na frente que já é um dos momentos visualmente icônicos da série. Rola tipo uma discoteca, tem luzes coloridas, eles estão dançando. É lindo de se ver. E você vê que assim, a fotógrafa falando, deixa eu trabalhar com cores, pelo amor de Deus. Like, those were the things that would excite me, That's what I had to work with. E tem muita perspectiva nessa cena, em várias outras cenas, né? E pra você ver que a série, a intenção é deixar o escritório altamente claustrofóbico, altamente repetitivo. Então, olha como é que é conflitante você... Cara, eu tenho que criar um ambiente que é chato, repetitivo, chato, claustrofóbico, repetitivo, chato, e ainda assim deixar bonito. The office feels whole. Let's get this party started. Cara, é difícil, porque o conceito da série é isso, o cara tenta sair do trabalho e ele já volta pro trabalho. A Halle, né, uma das personagens principais, ela fica tentando sair, ela não consegue, ela volta. Saiu, voltou, acabou. Sabe assim, já tô de volta. A gente sente a angústia dela. Então, o cenário, a cinematografia, a música, tudo ajuda nesse sentido. É por isso, e deve ter gente que deve ter se irritado com isso, a música dessa série é muito repetitiva. Go ahead. Gaveta, é porque a série, de repente, as séries não têm orçamento tão grande quanto. Não joga esse argumento pra uma série do Ben Stiller. Ele produz, não produz? Vou até ver aqui agora, peraí. Não, ele é produtor executivo, ele não bota grana. Pelo amor de Deus. Se eles quisessem, eles faziam uma trilha muito mais diversa. A música é repetitiva de propósito. Fica tocando o mesmo tema. E aí é uma variação, mas é sempre o mesmo tema, é a mesma coisa. Tem uma hora que tu cansa, assim, tu fica, ai meu Deus. Para!
Porra, 30 anos nisso! Tudo nessa série é feito de propósito, pra te deixar angustiado, de propósito. Então, muito mérito da cinematografia, do design de produção, do diretor, da edição, né? Toda a galera que produziu essa série, dessa preocupação de você estar num cenário cinza, branco, e ainda assim eles conseguirem brincar com cores, enquadramentos, muito desfoque, tudo isso conversando com a trama, e ainda por cima, no final de contas, você podia ter isso tudo e a série ser horrível. Sinto desapontar os haters, mas não, a série é incrível, ela vai ficando cada vez melhor. Tem gente que vê o primeiro episódio e acha meio lento, e aí pode ser uma coisa da edição. Eu acho que é porque mistura um pouco com a proposta. Lembra que eu falei que é chato um pouco de propósito, sabe? Eu acho que conforme os mistérios vão aparecendo e você vai começando a ficar curioso, ela vai melhorando, até terminar em nota alta no season finale. E fora isso tudo, se você, como eu, você gosta de uma ficção científica, você gosta desse lance de controle mental, eu sou apaixonado por filmes que tem esse lance de você perder o controle sobre sua própria mente, sabe? Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Eu gosto tanto desse assunto. Eu pensei que esse vídeo aqui ia ser isso, mas eu tenho que fazer um vídeo separado sobre isso. Sabe assim, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Quero Ser John Malkovich, até recente WandaVision, esse lance de controle mental. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, porque eu acho isso daí muito legal. É um assunto que me angustia muito, eu fico muito angustiado com isso, e acho que é justamente por isso que eu gosto tanto. Nossa, Gaveta, eu gosto de ver coisas que te angustiam. Às vezes eu gosto, é por isso que eu gosto de filme de terror também. E em determinados momentos, Ruptura beira o terror, cara. Não o terror gore, assassinato, aquele terror psicológico, sabe? Midsommar. Vai te dando mal, assim. Aliás, bem lembrado, Midsommar é meio isso, assim. Você não sabe o que está acontecendo e o negócio vai te angustiando, é isso. Mas eu acho que esse não é o tom principal da série. O tom principal da série é o laboratório humano, que é a mesma pessoa com duas vivências diferentes e ver como eles se comportam. É igual, não é igual? As duas vão ter a mesma inclinação moral, as mesmas paixões, os mesmos amores. E assim, eu vejo a série não só ansioso, mas curioso, sabe? Assim, é como se eu estivesse vendo um documentário. Cara, o que vai acontecer com a pessoa se você separar? É muito interessante o tema e ele é muito bem realizado pra entregar o que a história precisa e me deixar visualmente maravilhado. Wanna give it another shot? Maybe with a little oomph? Essa é uma série que eu esqueceria pra ver de novo. Gente, eu não parei de falar sobre isso, não. Sobre o que eu tô falando aqui? Não, tudo bem. Eu tô fazendo um vídeo de uma série que eu quero que você assista. É aquela Ruptura, você sabe qual é? Ah, não quero ver série nova, não, cara. Não. O cara tá no escritório. Ah, não, de escritório não. Ah, pelo amor de Deus, chatice. Não, já basta The Office já. Tá bom. Não, que ficção, o quê? De escritório. Eu falei, olha quanto tempo eu tô vendo aqui no vídeo. Não, bola pra frente, pelo amor de Deus. Não, olha só. Ficção científica de escritório? Caraca, não vamos prestar nem a vez daí, não. Se vocês quiserem ver realmente sobre ficção científica, eu vou deixar 2 vídeos aqui, tá? Que a gente comentou, que a gente fez aqui no canal sobre ficção científica, tá bom? O que você não pode esquecer é o like nesse vídeo, que é super fácil, você vai ali só e pum, apertou o like, você me ajuda demais, você ajuda toda a Gaveta Filmes, e aí quando você me ajuda, eu te ajudo mandando um beijinho desmemoriado na sua bunda. Ele não sabe nem pra onde ele vai.